reparei que você estava aí? Brincadeira, reparei sim, gente. Mas tem um motivo para estarmos com o nosso cenário natalino segurando o único livro de capa vermelha que eu consegui encontrar e usando um óculos que não serve para ler e um chapéu que só serve para esquentar no calor do Rio de Janeiro. E esse motivo é: hoje eu vim compartilhar com vocês um conto de Natal. Na verdade, um conto de Natália, né? Porque afinal de contas o meu nome é Natália e eu gosto bastante de contos natalinos e de contos de fadas, de histórias em geral. A gente teve a oportunidade ao longo desse ano eu compartilhar algumas das melhores experiências literárias que eu tive com vocês. E o motivo de eu gostar tanto de histórias é que normalmente elas me fazem perceber alguma coisa que estava sempre ali, e a partir do momento que eu percebo, eu também começo a senti-lo. Não precisava de pronome oblíquo aqui. A partir do momento que eu começo a perceber uma coisa que sempre estava ali, eu também passo a sentir diferente. Coçando ele. Vou manter o óculos aqui porque falam que eu fico bonitinha com ele. E esse conto que eu escrevi, ele é um reflexo de muitas das coisas que eu percebo ao longo do Natal. Existem muitas histórias que surgem esse ano, desde aquelas clichês que a gente procura pra poder assistir só pra dar uma risada, tem aquelas que fazem a gente refletir sobre o ano todo, e tem uma em particular que diz respeito a um soldado que, na verdade, era o príncipe de um reino doce, que é aquela que mais me fascina e que eu nunca tive a vontade que eu tenho dessa história saciada direito. Nenhuma das versões que eu já vi do Quebra-Nozes realmente conversou com aquilo que eu tenho no meu coração, do meu imaginário. E eu tentei aqui, e agora eu já tô dando spoiler do meu próprio texto, falar um pouquinho sobre isso pra vocês. Então, se você gosta de escrita criativa, gosta de literatura fantástica, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me segue também nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram, @fadadesaturno, pra gente ter mais esse contato fantástico e tete a tete, ia falar perto a perto, mas enfim, pra gente ficar mais perto nesse sentido. E eu espero que vocês gostem dessa minha versão do Quebra-Nozes, e eu vou ler aqui do meu celular porque é onde eu escrevi, no meu bloco de notas. Tava inspirada no domingo. O Natal é a data mais cercada de histórias que existe. E não me refiro às histórias de família que sempre surgem quando alguém fala de política à mesa ou quando alguém serve o pavê e a piada infame vem logo em seguida. Também não falo sobre o aniversariante do dia e todas as instituições que clamam conhecer seus reais intentos. Mas o que me fascina são as possibilidades dos contos de fadas que desabrocham apenas no dia 24 de dezembro. Uns acreditam que podemos receber a visita de fantasmas vindo diretamente do passado ou do futuro. Outros aguardam ansiosamente um trem que possa levá-los direto à fábrica do Papai Noel. Já eu sigo curiosa, desviando o olhar entre a bailarina e o Quebra-Nozes, sabendo que em algum momento nessa noite eles vão se reconhecer e se apaixonar. Mas diferente de todas as outras histórias que citei, que possuem uma narrativa digna e instigante, eu acredito que a história do Quebra-Nozes jamais foi contada direito. E não foi por falta de tentativa. Já fui ao teatro assistir ao balé, procurei pelo livro que deu a sua origem, assisti a versão live action da Disney até a versão animada da Barbie. E absolutamente nenhuma delas chegou aos pés do que realmente aconteceu. Você sabe, a versão contada na música de Tchaikovsky. Ela é a única que verdadeiramente narra essa belíssima história sem deixar nenhum detalhe importante de fora. E uma história só é boa quando sabemos onde colocar os tais detalhes importantes. Então, com toda a minha humildade na consciência de que não sou versada na mesma linguagem que uma orquestra maestrada, farei o possível para evidenciar aqui o que nunca foi contado sobre a história do Quebra-Nozes. Como é no início de todas as coisas, essa história começou com um ato terrível provocado por alguém cruel. O príncipe do castelo de Marzipan foi deserdado e expulso pelo rei ao declarar seu amor por uma plebeia. Seu pai era tão valente quanto impiedoso, mas ao descobrir a paixão de seu único herdeiro por uma mera dançarina, surpreendentemente decidiu acatar o desejo do único filho. Através de um feitiço nefasto, ele prendeu o príncipe na forma de um mero soldado de madeira e sentenciou sua amada a rodopiar para sempre uma caixa de música. Eles passariam a eternidade podendo se ver sem jamais se ouvir ou se tocar. Para manter o encantamento, o rei precisava usar o seu poder para mantê-lo em uma dimensão estrangeira e distante. A cada ano que passava, ele mais e mais se assemelhava a um grande rato, assim como todos seus seguidores. Assim, a lenda de que ele já havia sido um homem forte e belo, assim como o príncipe que vivia ao seu lado, pouco a pouco perderam a força e caíram em descrença. As coisas no Reino Doce passaram a ser como são, não tão ruins e nem boas o suficiente. A medida certa para manter o povo em estagnação perpétua. Enquanto isso, em uma casa normal, daquelas que ninguém repara duas vezes quando passa na rua, existia uma família comum que sonhava os mesmos sonhos que qualquer outra pessoa. Exceto por Marie. A caçula falava pouco, mas sempre que abria a boca, os outros arregalavam os olhos.
Tais coisas não são próprias para serem ditas por uma garotinha? Veja só você com todas essas ideias novas. O que há de mal com as ideias que já existem se elas estão funcionando perfeitamente bem? Marie tentava se lembrar que deveria ficar quieta, mas quando percebia já estava respondendo os mais velhos e ouvindo repreensões pela malcriação. Mal posso esperar para ser mais velha e finalmente estar certa sobre alguma coisa, a menina pensava. Ela ainda iria descobrir que existia uma porta que nunca fora aberta naquela casa. Ainda abriria e se encontraria perplexa vendo que estava ignorante ao reino que se escondia ali. Mas antes, precisaria chegar o Natal. A árvore parecia um pouco menor esse ano, talvez ela finalmente estivesse crescendo. Sua mãe a deixou ajudar com os efeitos mais delicados, as bolas de cristais, os frágeis sinos de metal e um gasto quebra-nozes que pertencia à sua família há gerações. Na história original, a Marie ganha o quebra-nozes de presente, mas isso não faz sentido porque ele é um fucking príncipe e não um brinquedo. Então vamos seguir com o que Marie realmente ganhou nesse dia. Sua mãe acariciou seu rosto e por dentro se perguntava como seu bebê estava prestes a se tornar uma linda jovenzinha. Era a hora, ela sabia. Marie já tinha completado 10 anos, era o momento de seguir com a tradição da família. Então, ela foi até o seu quarto e buscou uma pequena caixinha como um baú de ouro envelhecido. Marie abriu com cuidado e delicadeza, que era esperado de uma jovem mocinha, e ao ouvir a música saindo da tampa da caixa, ela conteve um suspiro de susto. Uma bailarina rodopiava ali, como se movida pelo próprio som. Sua mãe lhe ensinou como dar corda para continuar a melodia e sobre como o magnetismo a fazia dançar. E o mais importante, aquilo era uma relíquia de família, passada para todas as mulheres no seu 10º aniversário. Um símbolo de que a vida era uma dança e que para ser suave você precisa de muita força. Marie disse que entendeu e sua mãe sabia que ele estava mentindo. Não era o tipo de mentira que ela repreenderia. Marie ainda precisava de tempo para entender o ensinamento e isso levaria vários anos. Ela suspirou aliviada. Ainda não estava pronta para ver a sua menina se tornar uma mulher. Sua filha ainda merecia ter mais algum tempo para sonhar. A mãe emocionada deixou a sala. Marie cuidadosamente apoiou a bailarina em um móvel e seguiu para a cozinha a fim de ajudar com os preparativos da ceia. O silêncio só era interrompido pelo fogo crepitante da lareira, e em um infinito de olhares, a bailarina quis chorar ao ver pela primeira vez em tanto tempo seu amado príncipe. Já o príncipe, ao pousar os olhos novamente na sua amada, não piscaria nem mesmo se pudesse. Mesmo em sua prisão, ela permanecia com sua força, coragem e delicadeza. Sim, era uma bênção que eles pudessem cruzar seus olhares e pensamentos de décadas em décadas. Era uma maldição que seus braços e bocas precisassem continuar imóveis, apenas imaginando um mundo de possibilidades, sonhando com uma realidade diferente, em um tempo diferente, onde as coisas teriam sido boas, onde eles teriam uma chance de serem felizes. O Natal já estava acabando, Marie já estava em sua camisola e sua mãe começava a explicar que ela deveria estar dormindo. Mas a menina queria brincar por mais 5 minutos com a sua boneca e sua mãe permitiu. Sabia que ela logo perderia o interesse em tais brincadeiras. Então subiu as escadas apenas com o pedido de que apagasse depois todas as luzes. Marie estava sozinha há vários minutos quando percebeu que não queria de fato brincar. Só queria a sensação de estar sozinha em casa, sem ninguém observando. Por mais que sentisse nos seus ombros o peso da vigilância constante. Então ela apagou as luzes, mas as sombras provocadas pelo fogo não a assustaram. Seu coraçãozinho ansiava por algo diferente. Sempre fora assim, mas agora havia um chamado. Será que isso acontecia com todas as pessoas que estavam crescendo? A menina foi até a bailarina e notou que ela não estava mais rodopiando. Naturalmente, a música havia acabado. Mas ao invés de dar mais corda, ela pegou-os nos dedos e sentiu o rompimento que sua base fez com o imã do pequeno palco. Ela deitou no chão e analisou seus detalhes em porcelana, a delicada pintura e o desenho de seu figurino. Marie notou o pequeno quebra-nozes que repousava na árvore. Também era uma relíquia de família, ela sabia disso. Mas a pintura, o boneco, o tamanho, as proporções... Era como se ele e a bailarina fossem feitos do mesmo material, como se eles fossem um par. A menina sorriu ao pensar nisso. Ouvindo um barulho súbito na casa, de repente não quis que alguém a repreendesse e que sua noite acabasse. Ela precisava de mais tempo com seus pensamentos. Ela precisava de mais tempo sozinha. Subiu as escadas como se estivesse indo para o seu quarto, mas continuou até o sótão. Ninguém iria ali naquela noite, mas o cômodo era mais escuro do que ela esperava. Ela lembrou que nunca havia pisado ali depois do anoitecer. Marie tateou buscando alguma luminária e sua mão logo encontrou uma cordinha no teto baixo. Ao puxá-la, ouviu um clique e uma fresta de luz apareceu diante dos seus olhos. Era como se a pequena porta guardasse por alguém curioso o suficiente para encontrá-la. Como Marie ainda era uma menina e não uma mulher, sua curiosidade lhe permitia ser irreverente o bastante para seguir a estranha iluminação. Ela precisou cobrir os olhos para se proteger da luz conforme engateou na sua direção. Sentiu a neve nos seus joelhos e na palma das mãos e logo apoiou os bonecos no chão para se acostumar com a temperatura e a claridade.
A menina sentiu um casaco pesado cobrir seus ombros, protegendo sua estrutura frágil do inegável inverno à sua volta, e ao levantar-se do chão e olhar para a frente, viu uma belíssima mulher em traje de balé e um belo soldado sem sua farda. Eles pareciam estranhamente familiares, e felizmente Marie ainda era jovem bastante para entender e acreditar sem nenhuma explicação. O soldado levantou a bailarina no alto e a abraçou como se sua vida dependesse disso. De alguma forma, toda sua história trágica e seus anos de miserável solidão não importavam para que ele pudesse sentir o toque da sua pele, ver o sorriso em seu rosto e ouvir as batidas do seu coração. A bailarina passou a mão em seus cabelos e o beijou com afinco capaz de clamar pelo verão. Marie teve o bom senso de cobrir os olhos, mas não hesitou em sorrir. A menina começou a andar em volta, sentindo a neve atravessar sua sapatilha fina. O campo branco, exceto por alguns pinheiros sempre verdes, abria um caminho para um horizonte que possuía o que ela podia jurar ser um castelo colorido no topo de uma montanha. Ela estava distraída em seus pensamentos e não percebeu quando o casal apaixonado se aproximou para lhe agradecer. Ela ouviu sua história com atenção e não soube o que dizer de volta. Não porque estava evitando, mas porque pela primeira vez ela não tinha palavras. O que acontece agora? A menina conseguiu dizer em uma mistura de deslumbre e incredibilidade. O príncipe segurou a mão da bailarina. Precisamos encontrar a fada açucarada. Marie sabia que essa frase era um convite, e ela sabia que poderia dar meia volta para casa, que todo o reino doce ainda assim estaria em dívida com ela para sempre. Mas Marie ainda tinha algum tempo para sonhar. Ela já tinha crescido bastante, mas não tanto a ponto de ignorar alguém que precisa de ajuda. E sem pensar duas vezes, ela sentiu e pôs-se a andar ao lado deles, enquanto prometia para si mesma que quando finalmente deixasse de ser uma menina, ela nunca perderia a força necessária para ser delicada. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu conto, fazendo uma releitura do Quebra-Nozes, colocando o que o meu coração sente sobre essa história. E muito obrigada de verdade por chegarem até aqui. Eu lhe desejo um excelente, maravilhoso e muito feliz Natal. Um grande beijo. Tchau, tchau.